Então vamos para as perguntas e respostas. Vamos aqui, Álvaro e Nádia. Boa noite, pastor. Para todos que têm vindo, eu tenho feito a mesma pergunta, né? Se houve na sua igreja um trabalho pré-PGM, lá, né? E outra pergunta é, qual que é o trabalho do pastor com os PGMs? Se ele tem que estar em todos, indo em cada um para estar olhando, conhecendo, ou só administra? Muito bem. Esse trabalho. A primeira pergunta, como foi a pré-implantação, não é isso? Nós passamos alguns meses falando à igreja pela manhã sobre igreja multiplicadora, né? Quais são, na verdade, os princípios, como iria funcionar. Porque esse projeto, irmãos, ele é um projeto, eu não diria que ele chegou atrasado, mas eu diria que ele chegou no tempo certo. No tempo certo. Nasceu, né, no coração da Junta de Missões Nacionais, da nossa Convenção Batista Brasileira. Então é um projeto batista, feito por batista e para batistas, não é? Então só isso nos dá uma segurança. E ao falarmos isso para a igreja, nós podemos falar com muita segurança daquilo que nós estamos vivenciando lá. Então nós falamos sobre os princípios, passamos algum tempo falando sobre princípios, depois formamos um pequeno grupo protótipo, o qual nós passamos alguns meses também trabalhando junto com eles, ensinando, falando o que é o pequeno grupo, como vivenciar isso, né? Toda aquela questão prática, né, realmente do pequeno grupo, vivenciamos aquilo ali. O papel do pastor, qual é o seu nome? Álvaro. O papel do pastor, Álvaro, ele é um papel de treinador, treinar líderes. Em alguns casos, né, ele pode estar em alguns pequenos grupos para ver como está funcionando, tal. Mas não que isso seja necessário. O ideal, creio que é o pastor ter um pequeno grupo para ele cuidar, ou que ele cuide do pequeno grupo dos líderes. No nosso caso lá, eu sou líder do pequeno grupo dos líderes. Então, todos os líderes, eles fazem parte de um pequeno grupo, no qual eu lidero, eu estou acompanhando eles. Até para a questão de desvio, né, de alguns pensamentos, alguma coisa desse sentido. Então, a gente se reunindo, a gente estando junto, a gente tem como acompanhar isso mais de perto, ok? Tem sido bom as repetições, cada pastor, os pastores que eu acompanhei, têm falado coisas repetidas. Isso tem sido muito bom, porque hoje eu tive a compreensão de que, parece que caiu a ficha, que realmente a implantação dos PGMs não vai ser o jeito que a igreja vai trabalhar a partir de então, mas vai facilitar a igreja a ser igreja. Isso ficou muito assim claro para mim hoje na fala do pastor, e valeu a pena a repetição, ter ouvido mais uma vez. E eu acho que talvez alguns irmãos também estivessem ainda com essa dúvida, essa pulga atrás da orelha, de que então a igreja agora vai ser modelo PGM, apesar de a gente estar ouvindo que não é modelo de crescimento de igreja, mas a repetição vai fortalecendo na gente essas convicções. Ok. Na verdade, é isso mesmo. É uma volta aos nossos princípios, né? Que em algum momento da história, nós deixamos de praticar esses princípios e começamos a adotar outras coisas. E agora é o momento de nós realmente voltar. Por isso que eu disse, e volto a repetir, esse projeto Igreja Multiplicadora, ele não chegou nem cedo e nem tarde. Eu creio que ele chegou no momento certo, porque é um momento que muitos já testaram outros modelos, outros projetos, e viram, alguns não deu certo, e agora nós estamos com um projeto que nasceu dentro da nossa denominação, né? Dentro da Junta de Missões Nacionais, Convenção Batista Brasileira. Então, só isso já nos dá uma segurança, respaldo, né?
para aquela questão. A nossa igreja vai dividir, ou vai haver divisão na igreja. Até hoje não vi nenhuma igreja que esteja trabalhando com igreja multiplicadora que sofreu alguma divisão, porque não tem como, não é? O pastor ele trabalha muito de perto com os líderes, e não é como eu disse, não é um modelo de igreja. Nós vamos ser assim agora. Não, vai potencializar aquilo que nós já somos. Se eu tenho um ministério na igreja, quer ver um exemplo? O ministério de MCM, né? Na revista de MCM tem lá estudo para pequenos grupos. No livro dos embaixadores do rei também tem estudo para pequenos grupos. Então, aí quando essas organizações elas se reunirem, elas vão ter intencionalidade nas reuniões. Qual é a intencionalidade? Ganhar pessoas para Jesus. É isso que vai acontecer, ok? Próximo. Jares, eu sei que você quer. Olá, pastor, boa noite. São perguntas mais voltadas para a questão da igreja mesmo, do crescimento da igreja. O senhor mencionou a respeito das pessoas que chegam à igreja. E como, junto com os pequenos grupos, há a possibilidade de um cuidado mais de perto dessas pessoas que chegam. Só que, com a formação dos pequenos grupos, a gente só não diminui a rede de contatos, a gente só não diminui ou circula ainda mais o nosso círculo, talvez o círculo que a gente já tenha e que a gente continue mantendo. Como que funcionaria isso? Outra pergunta. Não, pode responder depois. Sim. A sua pergunta é que talvez com a implantação do pequeno grupo acabe com a sua rede de relacionamento maior ainda, é isso? Porque na verdade com o crescimento das igrejas, a partir do método também, de alguma forma você não vai conseguir se relacionar com outras pessoas. Sim. Por motivos óbvios, né? Sim. Então, os pequenos grupos não diminuiriam ainda mais esses círculos, já que nós teríamos essas pequenas reuniões em que teríamos contato mais regular com algumas pessoas? Não, o seu nome? Jares. Não creio que mudaria, atrapalharia talvez a comunhão, porque você vai ter mais um grupo para você ter afinidade com ele. E você vai ter as reuniões na igreja para você continuar se confraternizando, continuar conhecendo, continuar com as pessoas. O que vai acontecer é que você vai ter um pequeno grupo que vai cuidar de você e você vai ter a oportunidade de cuidar dessas pessoas. E quando junta, aí vai ficar esse culto coletivo, né? No culto coletivo a gente não consegue realmente fazer isso, não com todos, talvez com um pequeno grupo, não é verdade? Mas quando a gente separa e coloca esse pequeno grupo para nós termos afinidade, sofremos esse cuidado, eu não vejo como prejuízo, eu vejo talvez uma oportunidade a mais para nós cuidarmos de um número de pessoas talvez mais reduzido, mas que a gente consegue realmente cuidar. Eu não anotei aqui, mas surgiu agora. Junto com essa questão do cuidado, a gente, de alguma forma, não transformaria o nosso pequeno grupo em um grupo terapêutico, um grupo de conversa? Ficaria só nisso? O que o senhor me diz a respeito disso? O pequeno grupo, ele... talvez para uma próxima palestra, né, sobre pequenos grupos, a gente poderia trazer o que não é um pequeno grupo. O pequeno grupo ele não é um pequeno grupo de oração,
ele não é um pequeno grupo terapêutico, ele não é um pequeno grupo de comunhão, ele não é um grupo que se reúne em rebeldia, ele não é um pequeno grupo para cantar, ele não é nada disso e é tudo isso. Difícil, né? Ele não é nada disso, mas é tudo isso. Porque em alguns momentos, eu disse aqui, Jaires, que em alguns momentos o pequeno grupo ele vai precisar parar para ouvir alguém. Mas isso não é uma constância, todos os encontros que vai acontecer. Em algum encontro, o pequeno grupo vai precisar se dedicar mais à oração, porque tem alguém precisando de oração. Mas não todo encontro vai ter alguém que está necessitado de oração. Em algum encontro, talvez vai precisar se dedicar mais ao estudo da Bíblia, porque o assunto requer isso, talvez no compartilhar seja direcionado para isso. Mas, em geral, o pequeno grupo ele é tudo isso, mas é não somente uma coisa só. Aí não é um lugar onde vamos reunir, vamos fazer uma rodinha, né? Tá um círculo aqui e cada um vai falar do seu problema. Tá, beleza. Na outra terça-feira, o círculo é a mesma coisa? Não é assim que vai funcionar, não. Que funciona, não. Tá? Como que é, então, sua experiência lá em Alvorada? Como que funciona? Isso acontece também? Acontece todos os momentos que eu falei aqui, acontece lá no pequeno grupo. Tem momento terapêutico, onde um fala, né, vai desabafar, outra pessoa vai ouvir. Tem momentos que são dedicados mais à oração, mais ao estudo da Bíblia. Tem momentos que é mais divertimento, confraternização. Tem todos esses momentos. A gente não pode bitolar o pequeno grupo a uma coisa só. Mas ele precisa ter todas as características, porque são guiados, eles precisam ser guiados pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. E é Ele que vai direcionar aquilo que vai acontecer naquele dia. Não quer dizer que a gente nós não vamos nos preparar. Já que é o Espírito Santo que vai conduzir, então eu não vou precisar ler, não vou precisar preparar, não vou precisar estudar, não vou fazer nada. Não é verdade? Mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e ser sensíveis àquilo que o Espírito Santo está nos direcionando para fazer. Lá na nossa experiência, que a gente tem vivido lá, ele tem todas essas questões, né, que eu acabei de falar aqui, mas não uma coisa só. Né? A gente não fica batendo na mesma tecla todos os nossos encontros. Em cada encontro, a gente tem tudo disso aí um pouquinho. Quais os maiores benefícios que o senhor teve lá em Alvorada e quais os principais problemas? Os principais benefícios que a gente tem. A igreja ela tem um crescimento mais sadio. As pessoas se conhecem mais. Há mais problema. Tá? Há mais problema. Talvez esse seja o ponto, talvez o ponto fraco, né? Mas o ponto forte é que as pessoas se conhecem mais. E graças a Deus, porque há os problemas. Porque quando nós temos uma amizade superficial com uma pessoa, nós não temos problema com ela. Temos? Não. Nós só vamos ter problema, talvez de relacionamento, quando nós começamos a vivenciar, a conviver mais de perto. Aí nós vamos conhecer os defeitos, as qualidades. Então, nos pequenos grupos tem isso. Talvez no início ali do nascimento, do crescimento, não existe ainda essas questões, né, de relacionamento, talvez algum clima ruim, vamos dizer assim. Mas, a partir do momento da maturidade, dessa estação da maturidade, aí sim, acontece problema, como acontece na nossa casa, mas nada que não possa ser resolvido em oração, em conversa, né, e compartilhar. O ponto forte, penso eu, que é o crescimento da igreja de uma forma sadia. Outro ponto forte, que a igreja adquire uma comunhão que antes ela não havia, né? Às vezes nós achamos que nós vivemos uma comunhão na igreja, mas nós não conhecemos as pessoas da igreja, nós não conhecemos as necessidades das pessoas da igreja, a gente não conhece as pessoas pelo nome, a gente conhece mal o pessoal da nossa família.
Esse é um ponto, né, um ponto forte que quando a gente começa a vivenciar os pequenos grupos, isso a gente começa a ter essa afinidade, esse conhecimento. Ponto fraco. O ponto fraco. Eu acho que não sei se seria o ponto fraco do pequeno grupo, mas eu acho que uma grande necessidade é a dificuldade de nós encontrarmos líderes para o pequeno grupo, não é? Anderson teve algum tempo lá com a gente e vivenciou isso. Você tem muitos lares que querem receber o pequeno grupo, muitas pessoas que querem estar no pequeno grupo, mas a grande dificuldade é líderes para trabalhar. Porque às vezes os mesmos líderes que estão lá no pequeno grupo, que são líderes do pequeno grupo, são os líderes dos ministérios da igreja, são líderes de louvor, são líderes que estão já trabalhando na igreja. Isso acaba sobrecarregando e acaba trazendo alguma dificuldade. Mas isso não seria porque eles naturalmente são líderes e por isso eles também assumem a liderança dos pequenos grupos? Mas não necessariamente um líder da igreja precisa ser líder de um pequeno grupo. Sendo que porque a igreja ela tem muitas pessoas, ok? Talvez muitos não tenham a oportunidade de liderar, porque já tem uma liderança imposta. Mas lá no pequeno grupo ele tem a oportunidade de liderar um pequeno grupo, liderar pessoas, liderar um outro pequeno grupo. Eu acho que, penso eu que a oportunidade ela é maior e deveria ser maior para as pessoas que não têm algum cargo, né? Especificamente na igreja. Eu acho que a igreja, ela precisa, as pessoas que estão na igreja, elas precisam trabalhar assim, com muita tranquilidade, com muita harmonia. Eu acho que não há necessidade de uma pessoa ter 3, 4, 5 cargos, enquanto nós temos aí grande parte das pessoas que não tem nenhum cargo, nenhuma liderança. Porque quando isso acontece, né, e há uma estatística que muitas igrejas funcionam da seguinte maneira: 80% da igreja são consumidores, estão ali na igreja, não é, para ver o show, para ver a mensagem do pastor, para ver a equipe de louvor, para ver se os bancos estão limpos, ver a estrutura, tal. 80% está aí, mas 20% são somente aquelas pessoas que carregam o piano nas costas. 20%, 80% não querem compromisso. A igreja multiplicadora, ou os pequenos grupos, na verdade, eles visam transformar isso, transformar esses 80% que são consumidores em servos também, em pessoas que estão dispostas a trabalhar. Será que quando nós aceitamos a nossa condição junto a Cristo, nós não nos convertemos totalmente, por isso a gente precisa de um método para aprendermos que somos discípulos? O que o senhor acha disso? Quando nós nos convertemos, vai lá. É porque, pelo que eu entendi, parece que a gente precisa de um método para aprender a ser discípulo. Só que quando nós aceitamos a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Então, por que nós precisamos de algo a mais para podermos sermos cristãos e sermos discípulos? Muito bem. Não, mas foi boa a sua pergunta. Jesus chamou os seus discípulos, 12 discípulos. Certo? O que Jesus teve que fazer com eles? Andar junto com eles. Vida na vida. Eles estavam diante do Espírito Santo de Deus, Jesus ali em pessoa, Jesus Cristo. Mesmo assim, eles tiveram que ser ensinados, tiveram que ser discipulados. O que Jesus falou assim, vocês são, vinde após mim, né? Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após aprender com Jesus primeiro, ir até Jesus, para depois ser pescador de homens. Eu acho que não é um método, Jaires, que a gente precisa aprender para ser discípulo de Jesus. Mas eu acho que a gente precisa vivenciar isso.
alguém precisa nos ensinar a ser discípulo. O que é ser discípulo? Alguém que multiplica, alguém que está ali para servir, alguém que está ali para realmente fazer a vontade de Deus. Penso eu ser dessa maneira. E quando nós vamos, seguindo o exemplo, né, de Jesus, e Jesus passou muito tempo com esses discípulos, ensinando-os para que eles reproduzissem o discipulado na vida de outras pessoas. No caso das grandes igrejas, que se tornaram ainda maiores por causa das células, dos pequenos grupos, tanto faz. A ideia dos pequenos grupos é multiplicar. Mas por que a formação de grandes centros, no caso de grandes igrejas com 5.000, 10.000 membros, se a ideia seria multiplicar? Então aí também entraria a questão do relacionamento. Como esses pequenos grupos se relacionariam, já que seriam mais de 5.000 pessoas, não teriam espaço físico, nem tempo para conseguir isso. Como que ficaria essa questão? Eu também quero tentar entender como que ficaria a figura do pastor presidente, já que em muitas igrejas nós temos pastores que viraram referência e que eu acho que é só uma questão de mercado mesmo, porque as igrejas hoje satisfazem os consumidores e por isso elas precisam meio que se renovar e renovar os seus métodos, porque senão essas pessoas simplesmente fogem ou vão para outro lugar que as satisfaça melhor. Então, como que fica a figura do pastor nessas grandes igrejas e por que acontecem, ou essas grandes igrejas se formam com mais de 10.000 membros, sendo que a ideia seria disseminar, então, a palavra de Deus, formar discípulos e formar outras igrejas? Formula a sua pergunta, primeira pergunta, seja um pouquinho mais específico para mim. Sobre as grandes igrejas, sobre os grandes centros. Sim, o que você quer saber? Eu quero saber como que acontece o relacionamento entre esses. Então tá. E por que se formam esses grandes centros, já que a ideia dos pequenos grupos ou das células seria disseminar e formar novas igrejas? Mas eu não entendi a sua pergunta, porque mesmo as igrejas que são pequenos grupos, elas vão se encontrar, realmente vai ser um grupo grande, não é isso? Automaticamente, quando elas se encontram, vão ser um grupo grande. Uma igreja que é grande já, mas ela se multiplica em pequenos grupos justamente para ter esse relacionamento. Eu acho que uma coisa, ela vai completar a outra. A igreja que é pequena, se ela estiver em pequenos grupos, quando ela se reunir, ela vai ser uma igreja grande, se tornar muitas pessoas, porque os pequenos grupos vão se reunir ali. E uma igreja grande, né, que precisa vivenciar esse amor uns aos outros, esse cuidado, a intercessão, eles vão se multiplicar em pequenos grupos para viverem como igreja pequena e serem cuidados. Penso eu dessa maneira. Tá? A figura do pastor presidente, né, que você falou, ele continua sendo pastor, não muda. A igreja multiplicadora, pequenos grupos, ele não vai mudar a estrutura da igreja. O que eu disse, ele vai potencializar os ministérios da igreja a trabalharem com mais intencionalidade, mas as coisas continuam da mesma maneira. Talvez o que possa mudar, e esperamos que mude, é a intencionalidade que a igreja, que os ministérios, que as organizações vão ter em desempenhar os seus papéis junto à igreja. Só uma última pergunta. Lá em Alvorada, foram os pequenos grupos multiplicadores que foram instalados? Sim. Segundo a convenção e tal? Sim. Ou foi um outro modelo? Não, pequenos grupos multiplicadores. Tá, ok. Ok? Tem uma irmã aqui na frente que pediu a palavra. Vamos lá para a Nádia. Quem teve a oportunidade de viver em um pequeno grupo chamado ou Mensageiras do Rei ou Embaixadores do Rei, eu acho que tem uma facilidade maior de entender qual que é a proposta do pequeno grupo. Por quê? Nós nos encontrávamos todos os sábados, de 2 às 4. Mensageira do Rei era de 2 às 4. Embaixadores do Rei era de 2 às 4, mas de 2 até 3h30 jogava futebol e descia. Eles se resolviam assim. E nós ficávamos de 2 às 4. Lá,
nós aprendíamos a dirigir um culto, lá nós aprendíamos que nós estávamos ali para servir. Toda mensageira sabe de cor os 5 ideais, o pacto, a divisa e o hino, até morrer. E lá nós nos conscientizamos, enquanto meninas, de que nós somos mensageiras do rei, ou seja, há em nós um chamado para que seja saciado uma sede de sempre vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Eu gostaria de complementar mesmo, somar com a palavra do Jaires, mas na seguinte direção. No pequeno grupo, eu aprendo na prática o que é ser cristão. O meu chamado, eu vou ter a experiência e vou ser trabalhada de forma que eu vou entender na prática que não há uma necessidade eterna de eu ser saciada. O relacionamento que eu vou passar a produzir, então, vai ser um relacionamento de eu vou cuidar da pessoa. Estou certa ou errada? Isso. Eu não vou precisar mais de um cuidado nas minhas questões mais simples e eu vou entender que, por mais que eu precise, e a vida traz para a gente dilemas muito grandes, eu vou aprender a buscar no Senhor. Então, sacia essa questão de um relacionamento, que eu preciso me relacionar com todo mundo que está ao meu redor. E eu gostaria de complementar a colocação do Jaires, que em uma igreja grande, uma igreja de 5.000 pessoas, eu não tenho necessidade de me relacionar em amizade com todos os 5.000. E a minha atuação não é dentro da igreja, porque dentro da igreja eu vou ficar apenas no domingo, em algum dia à noite que eu puder ir, mas eu vou aprender e entender que eu preciso me relacionar com as pessoas que estão lá fora. Isso. Eu vou aprender a ser discípulo e aí vai saciar a necessidade de eu achar que eu não estou me relacionando com a igreja que é grande, que cresceu e que cresceu em portas fechadas e que está ali. Na verdade, não. Se eu tenho uma igreja que tem 5.000 pessoas e que é uma igreja que está crescendo de forma saudável, quantas mil pessoas estão sendo impactadas do lado de fora das paredes? Eu creio que seja assim. Isso. Talvez a nossa dúvida, enquanto igreja, seja grande nesse início agora, onde a gente está aprendendo na prática, mas nós vamos passar por um processo de treinamento. Nós estamos vindo do Rio, já estamos. É um treinamento do que o pastor falou que vai ter um pequeno grupo assim, protótipo, né? Nós estamos vindo do Rio, mesma cidade do pastor. E lá, a nomenclatura que se usa para a liderança é... Qual é o nome? Eu vou lembrar. Não é essa nomenclatura, por assustar. Não. Por assustar. É como se fosse um facilitador. É essa palavra que se usa. Do líder, você está falando? É o facilitador. Facilitador. Essa, normal, com mais frequência, né? Usa-se também a nomenclatura líder, mas usa-se mais a nomenclatura facilitador. Isso. Por eu ser chamada para ser uma facilitadora, eu já vou sabendo que alguém viu em mim atribuições que eu já tenho. Não que a pessoa viu em mim liderança, mas eu não sou líder. Não, eu vou facilitar. Vai me ser entregue um programa, vai me ser entregue... Eu vou aprender que naqueles 40 minutos que eu vou ter, 50 minutos, vai ter que acontecer tudo de uma forma muito simples, de uma forma muito prática, onde outra pessoa vai olhar para mim e vai ver, essa pessoa está falando coisas de Deus para a minha vida. É prático, não é nada teórico. Não vai ser essas dúvidas que nós estamos levantando aqui, e eu somo de novo com o meu irmão Jaires, elas precisam ser levantadas, mas a gente precisa entender que nós precisamos aprender a ser crente. A gente não sabe ser crente na maioria das vezes. E na prática, a gente sabe na teoria, no questionamento. E o pequeno grupo vai facilitar isso primeiro para a gente mesmo e a partir da gente para impactar as pessoas ao nosso redor. Ok. Mais alguma pergunta? Vamos lá, Cileia. A questão, né, de... Não, eu quero fazer só uma colocação mesmo. Sim, pode colocar. A questão que o senhor falou é de prestar contas. Parece até assim estranho, né? Pedir prestar conta de alguém, né? Mas eu acho que quando você... Por exemplo, aqui nós temos o culto de quinta-feira. Alguns fazem pedido de oração. Eu não sei se alguém depois chega e pergunta, aquele seu problema já foi resolvido? É uma prestação de contas, né? Como é muita gente que faz, né? Pedido, às vezes a gente não se lembra disso. No pequeno grupo tem essa vantagem, vamos dizer assim, né? Alguém comentou, fez um pedido de oração, na próxima semana você vai perguntar, ei, e aí, está tudo bem? Como é que está? Né? Isso já é uma coisa legal também. A questão do crescimento, o senhor diz. Claro que tudo que nós fazemos, nós queremos o crescimento. No casamento também é assim, né?
A gente casa, se não engravidar, a gente fica procurando estratégia, toma remédio, procura o doutor aqui, o doutor ali, para ter filhos. Verdade. Então, se na célula, né, ou no grupo, também não está crescendo, alguma coisa está errado, né? Ok. Quem dá o crescimento, quem traz as pessoas para Jesus é o Espírito Santo, mas ele nos dá ferramenta, estratégias para trazer essas pessoas até Jesus. Isso mesmo. Então, eu acho muito interessante, realmente, e estou ansiosa para chegar logo esse dia, tá, pastor? Amém. Lá do outro lado, pastor. Mais alguém? Ali, Rosana. É uma pergunta simples. Eu gostaria de saber, quando a gente abre a nossa casa, o pequenos grupos tem que se reunir sempre naquela mesma casa? Pois é. É uma pergunta boa, interessante, e vai depender muito do pastor da igreja, né? Vai depender muito dele. Na minha experiência lá, os nossos pequenos grupos, eles são fixos. Por N motivos. Um deles é que nós convidamos pessoas para estar no pequeno grupo. E uma vez que eu convido alguém para estar lá no pequeno grupo, e talvez ele não possa ir naquela terça, ou ele vai somente na outra terça, e eu estou em outro lar, em outra residência, eu perdi a oportunidade de estar com essa pessoa. Um outro motivo para o pequeno grupo ser fixo, né? Por exemplo, o pastor Manu tem um pequeno grupo na casa dele. O Anderson tem um pequeno grupo na casa dele. E eu tenho um pequeno... Não, o pastor Manu tem um pequeno grupo e eu e o Anderson, nós fazemos parte desse pequeno grupo. E aí, numa terça-feira, eu chego, pastor Manu, terça-feira que vem, o pequeno grupo pode ser lá na minha casa? Pode, vamos para lá. E aí vai lá para minha casa. Na outra terça-feira, aí o Anderson chega para o pastor, na terça-feira que vem pode ser lá na minha casa? Pode. Bom, se eu estou querendo tanto um pequeno grupo na minha casa, por que eu não faço um pequeno grupo lá na minha casa, eu multiplico? Então, quanto mais, pelo menos na minha concepção, quanto mais nós fazemos esse rodízio de pequeno grupo, parece que nós vamos queimando algumas multiplicações, algumas prováveis multiplicações. Então, lá na nossa igreja, nós fazemos ele fixo, né? Eu queria tanto um pequeno grupo lá na minha casa, tá? Então vamos fazer um pequeno grupo lá na sua casa. E aí a gente tem trabalhado desse jeito, e graças a Deus, Deus tem nos abençoado, ok? Oi? Isso aí. Uhum. Mais alguém? Próximo. O Anderson. Fica bem mais claro. Essa semana passada eu estava falando com o pastor Manu, que às vezes quando a gente na teoria, né, frisamos tanto de volta aos princípios, aí temos a oração, a plantação de igreja, formação de líderes, etc. e tal. Talvez quando um pequeno grupo, né, ele estabelece o objetivo de um dos princípios, fica mais claro. Porque essa dúvida do Jares, né, não é plantação de igreja? Aí a gente usa, né, seria bem definir os princípios, porque, exemplo, a Junta de Missões Nacionais, ela usa um princípio, que é a plantação de igreja. Uhum. Então, hoje, na realidade da igreja, né, ela já está formada, já tem o encontro no domingo. E aí, parece que alguns princípios, eles são redundantes. Exemplo, o discipulado. Né? E lá nós queimamos a cabeça, né? Quebramos a cabeça no outro processo. Nossa, e como que nós vamos fazer essa transição? E aí, semana passada, o pastor até falou o seguinte, Roberto, que existe mais pessoas, assim, ele usou uma expressão, acho que decepcionada ou alguma outra coisa, porque não conseguiu dar continuidade a esse processo, né? Uhum. E aí a pergunta deve-se estabelecer um princípio para que fique mais claro o processo? Porque, né, essa pergunta do Jair, espera aí, é um pequeno grupo, a igreja é grande, ela perdeu o objetivo, né? Eu entendi, okay. Foi isso, não foi, Jair?
Então, se esses princípios estiverem estabelecidos bem claro, né, ou seria mais viável trabalhar só com um princípio. Exemplo, nós iremos implantar um princípio. Espera aí, qual o princípio que nós vamos trabalhar para essa igreja? Ou não? Ou deve ser realmente os 5 princípios. Ok. Muito boa palavra, Anderson. E lá na igreja, nos nossos pequenos grupos, nós priorizamos o discipulado. Priorizamos o discipulado. E durante a semana, né, minha agenda está toda tomada com os líderes de pequenos grupos. Né? Eu tenho 1 hora por semana com cada um, e ali a gente tem a solicitação de contas, tem intercessão, tem tudo isso aí. Mas focamos no discipulado, por entender que, através do discipulado, a gente consegue, Anderson, atingir todas essas outras, como é que eu diria? Até a potencialização. Potencializar a igreja. A questão da intercessão, a questão do cuidado, né? A solicitação de contas. Tudo a gente consegue fazer através do discipulado. E uma coisa interessante que eu observei, né? A gente falava muito sobre, irmãos, vocês precisam discipular, vocês precisam cuidar, vocês precisam fazer isso. E para mim, a igreja não, os meus líderes estavam entendendo isso. Para mim, eles entendiam o que eu estava falando. Mas eles ficavam olhando assim para mim, né, com aquele olhar assim, longe, né? Mas, e não faziam. Eu falei, gente, esse pessoal não está entendendo o que eu estou falando. E eu falava novamente, vocês precisam discipular, vocês precisam pastorear, vocês precisam cuidar. Lembra? E o pessoal nada, não entendia. E sabe o que eu descobri? Eles não sabiam como fazer. Eles começaram a saber como fazer depois que eu comecei a trabalhar o discipulado 1 a 1 na vida deles. Dá um trabalhão, irmãos, mas um trabalhão vocês nem imaginam. Mas como é edificante, não somente para eles, é edificante para mim também. Então, através desse discipulado, a gente tem conseguido chegar, Jade, nessas outras questões, nesses outros processos que tem sido uma bênção lá na vida da nossa igreja. Sim, Anderson. O outro princípio, né, até que eu compartilhei com o pastor semana passada, e aí desde 1990 e alguma coisa, que lá em Minas, eu já pensava nisso. É a formação de líderes. Se aí o pequeno grupo, ele para exercer esse princípio, e aí nós temos essa estatística, né, que para nós realmente corta o coração, só 20% que carrega o piano. E aí, né, eu falei, pastor, parece ser redundante, porque a gente está lá no pequeno grupo, aí praticamente quase todos, na teoria que a gente ouve, joga para a sala de líderes. E aí, né, desde Minas, aí também eu vivenciei isso no IBS, parece que vai se perdendo o objetivo. Porque se eu transfiro, tá aqui eu e o Abner, né? Estamos lá no pequeno grupo. Eu estou trabalhando com ele, mas de repente eu pego ele, não, você vai lá para a sala do pastor. Eu não... Entende como falta uma clareza nesse processo? Uhum. Porque, e aí, né, o discipulado, quando os líderes, né, eu compartilho, né, dessa verdade com o Senhor, eles não entenderam, porque eles pensavam o quê? Jogar para a sala do pastor. Uhum. Né? E às vezes está ainda confuso, porque a teoria e a prática... É uma distância muito grande, né? Assim. Né? O que fazer, todos nós sabemos o que fazer, mas às vezes nós estamos ansiosos. Como fazer? E aí eu acho assim, que devemos estabelecer, porque... Não vou fazer a mão do Lula, não, mas assim, trabalhar com alguns de fato, né, para que haja até essa... Todo mundo vai dizer no meio acadêmico, esses palestrantes, o seguinte, que você deve potencializar aquilo que você é bom. Né, e a sua fraqueza você vai ali, né, administrando. E às vezes eu acho que essa teoria com a prática, ela é confusa.
né? O senhor acha também ou não? Naquilo que nós já compartilhamos, vivenciamos lá em Alvorada, para compartilhar com os irmãos, né? Essa dificuldade do processo e até mesmo esse trabalho. Sim, eu acho um pouco confusa o sentido dessa questão mesmo, de transferir a teoria para a prática. Por isso, né, estamos focando em um dos princípios, né, que é a questão do discipulado, em cuidado realmente, porque entendemos que esse princípio, esse discipulado, é que vai gerenciar, o que vai nutrir, o que vai nutrir todos os outros princípios. Né? Se você tem um discipulado bem feito, você vai ter uma pessoa que ora, não é? Você vai ter uma pessoa que futuramente vai ser um líder, vai formar outro líder, você vai ter uma pessoa que tem um coração na obra, compaixão e graça, enfim, você vai ter uma pessoa... Por isso que Jesus discipulou as pessoas, né? Discipulou os seus discípulos realmente, para que eles pudessem ter os olhos de Jesus, ter o pensamento de Jesus, ter o ideal, a missão de Jesus realmente. Eu acho que o caminho todo é o discipulado. Se nós caminharmos por essa vertente aí, com certeza nós vamos conseguir, né, realizar os nossos sonhos aí, os sonhos da igreja, os sonhos para a igreja, os sonhos do Senhor para a igreja.